Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Oi, tá começando o primeiro episódio do Põe na Estante de 2020. Feliz ano novo! Desejo a você um ano de bons podcasts e bons livros. São meus desejos, com a voz já integralmente de volta depois de um último episódio em 2019, meio rouca, com a voz falhada, precisando de uma ajudinha para conseguir seguir em frente, mas estamos aqui firmes e fortes para um novo ano de muita conversa aqui no Põe na Estante. E antes de a gente começar, um recado bem rápido. Os podcasts parceiros do Põe na Estante na Rádio Guarda-Chuva, o Escafandro, do Tomás Chiaverini, e o Finitude, do Renan Suquevicius e da Juliana Dantas, estão em uma breve pausa. Voltam logo com novos episódios e para você ficar por dentro, não perder a reestreia de ninguém, ficar por dentro também dos próximos episódios do Põe na Estante, segue a gente lá nas redes sociais, @guardachuvapod, P-O-D, pod de podcast, @guardachuvapod, no Instagram e no Twitter. Por lá você fica sabendo de todas as novidades dos 3 podcasts que hoje formam a Rádio Guarda-Chuva, esse espaço de podcasts feitos por jornalistas. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Voltando de uma viagem, não tenho tempo de esperar pela bagagem e pago a um carregador para despachá-la quando chegar. Me atiro dentro de um táxi. Há um ensaio no teatro. Minha cabeça está latejando de cansaço. Chego correndo, 15 minutos atrasada. Sorrio para todos os lados, com medo de incomodar meus colegas, temendo que possam me achar vaidosa porque estava em Paris, muito valorizada. Esqueço que ignoram a vida que acabo de deixar. Aqui na Noruega, é como se tudo aquilo não existisse, sem qualquer transição. Volto para o que Oslo é e para o teatro. A outra vida já se tornou um sonho. Terminando o ensaio, continuo minha corrida. A televisão sueca está à espera, num restaurante. Vão fazer um programa comigo na semana seguinte. A caminho dou uma parada a fim de telefonar para casa. Uma criancinha chora e quer saber onde estou. Os sentimentos de culpa me dominam. Prometo presentes e que farei uma porção de coisas. O choro para do outro lado do fio. Meu encontro com o pessoal da televisão resumiu-se a 1 hora. Continuo a correr. Meu advogado precisa da minha assinatura em vários documentos. Compro presentes para Lin, telefono outra vez para casa, observo que o tom de voz da babá é um tanto frio. De volta ao teatro, sentada debaixo do secador de cabelos, tentando concentrar-me no desempenho da noite. Constantes telefonemas. Odeio aquele pequeno dispositivo negro. Um fotógrafo conseguiu passar pelo porteiro e aparece à porta de repente. Só queria uma foto, diz. Um homem pintou um retrato meu baseando-se numa fotografia e insiste para o deixarem vir ao meu vestiário, a fim de verificar se as cores conferem. Alguém me mandou um poema que escreveu: "Com certeza poderemos encontrar-nos para conversar a respeito durante 5 minutos, não?" Mas não tenho 5 minutos. Roteiros permanecem sem leituras em minha mesa de cabeceira. Prometi dar as minhas impressões até uma certa data e não tenho ideia do que vou dizer. Estou quase chorando. Cubro-me com as vermelhas faces de Nora e sua boca feliz. Observo-me ao espelho. Estou, ao mesmo tempo, triste e feliz. Casa cheia. Aplausos e flores. A atriz e diretora Liv Ullmann compartilha com o leitor suas memórias. Nas páginas desse livro autobiográfico, a norueguesa resgata lembranças da infância, da adolescência, do início da vida nos palcos e nas telas. Conta das inspirações que teve, dos conflitos que enfrentou, dos amores, dos rompimentos, dos inícios e dos fins. Liv Ullmann confidencia ao leitor seus ciclos de vida, onde começa e onde termina cada um. E mais do que isso, se dispõe a tirar a máscara, mostrar o que está por trás dela, como ela entra e como ela sai de cada um desses ciclos. Nunca a mesma pessoa. As experiências a transformam e é um caminho sem volta. Ela fica cada vez maior, como atriz, como mulher, como pessoa. Mutações, de Liv Ullmann, é o tema desse 5º episódio do Põe na Estante, que já começou. Bem-vindo você que acompanha o Põe na Estante. Chegamos ao 5º episódio dessa 2ª temporada, que tem como tema Leia Mulheres. A gente começou com Harper Lee, seguiu para Giovanna Madalosso, depois vieram Helena Ferrante, Isabela Noronha
E agora chegamos a Liv Ullmann. Brasileiras, estrangeiras, contemporâneas ou não. Nessa temporada, a mesma coisa que você já conhecia, a cada 15 dias, 2 pessoas vêm ao Põe na Estante para falar de um livro. A gente troca impressões, ideias, questões. Os episódios novos saem na segunda e na última sexta-feira de cada mês. E hoje, para conversar sobre Mutações, livro de Liv Ullmann, o Põe na Estante recebe Roberta Martinelli e Igor Miranda. Bem-vinda, bem-vindo. Obrigada por estarem aqui. Queria que vocês mesmos se apresentassem. Roberta Martinelli, quem é você? Ai, sou tanta coisa, mas a gente costuma se apresentar falando o que a gente faz, né? A gente é o que a gente faz de alguma maneira. Então, o que eu sou nesse sentido, eu sou radialista, apresentadora de TV, eu tenho um programa de música na Rádio Eldorado, que é o Som a Pino, um programa de música na TV Cultura, que é o Cultura Livre, e um podcast na Deezer, que é o Essenciais. Igor Miranda, quem é você? Realmente é difícil se definir, né? Mas, bom, eu tenho um Instagram literário, é muito por isso que a gente acabou se conhecendo. Esse Instagram, ele é conhecido por ter no seu fundo os azulejos, né? Chamado A Estante em Mim. Eu venho fazendo esse trabalho no último ano, mas além disso, eu sou empreendedor. Nos últimos 5 anos venho atuando, né, no mercado e nos últimos anos, principalmente no mercado da música. Amo cultura e estou muito feliz de estar aqui falando sobre cinema, que é uma das áreas que eu mais sei, muito mais do que literatura, inclusive. Roberta, por que você escolheu Mutações? Você já tinha lido? Eu li esse livro quando eu tinha uns 26, 27 anos, ou seja, 10 anos atrás. E sempre foi um livro que eu amei. Falei, não, eu amo esse livro, eu amo esse livro, eu amo esse livro. Logo que você me chamou para escolher um livro, eu tinha algumas opções, mas a Liv Ullmann é um livro que em vários momentos eu quis indicar ele em outras coisas, mas ele tá esgotado, mas esse não dá, mas esse não dá. Aí eu falei, não, mas para falar sobre isso dá. Então, por isso eu escolhi esse livro. E aí eu fui reler ele 10 anos depois, com 37 anos. Como foi a experiência de leitura de vocês? Vou contar primeiro a minha para abrir, porque a minha experiência de leitura foi muito difícil. Não foi um livro que fluiu tranquilamente, sabe? Sentei e li de uma vez. Não. Eu tive que ir lendo em etapas. Eu achei ele difícil de digerir porque ele tem muita subjetividade e muita emoção, né? As memórias são muito afetivas. Tem uma questão de transformação pessoal ali muito intensa, inclusive com a qual eu me identifiquei muito, assim, um momento muito parecido com várias coisas que ela descreve. Então, a minha experiência de leitura foi um pouco cansativa, mas não cansativa num sentido ruim, sabe? Cansativa porque me demandou uma energia grande me entregar à leitura, sabe? Eu acho que esse livro, eu li ele em 2 momentos diferentes da minha vida, e nos 2 momentos ele foi muito diferente. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, por que raios que com 27 anos eu me identificava muito com essa mulher, e hoje eu me identifico tão pouco com essa mulher? Eu fui ler e falei, gente, por que eu tinha me identificado tanto? Eu não consigo reconhecer o que eu identificava. E aí, enfim, acho que momentos diferentes da vida, mas eu estudei teatro, eu já fui atriz, então eu acho que na época eu tinha uma ligação com ela por momentos de criação, e é quase, ela conta as coisas, é muito emocionante, mas ao mesmo tempo ela tem uma frieza no jeito de escrever que eu falo, por que raios que ela não se envolve com isso? Ela é atriz, sabe? Ela escreve de um jeito, eu acho ela fria, ao mesmo tempo que eu acho as coisas que ela tá falando pesada. Enfim, agora, mas na época eu me identificava muito. Então, eu acho que esse é um livro que uma mulher lendo se identifica e se desidentifica absolutamente em vários pontos, dependendo da fase da vida que tá. Eu sou fã do Bergman e já vi inúmeros filmes dela, e eu acho que a gente tem essa visão do nórdico como alguém muito frio, né, alguém muito distante, e lendo as memórias dela e vendo toda essa carga poética, né, toda essa emoção que vocês também perceberam, eu me surpreendi um pouco, né? Eu amo biografias, né? É um dos meus gêneros favoritos, assim, eu já li inúmeras biografias e eu fiquei bem surpreso com quão íntimo foram os relatos dela. Eu gostei muito, diferente de você, eu tive uma experiência bastante fluida. Eu acho que, eu acho que o que a Roberta falou de momento de vida e quanto esse momento de vida mexe. Eu tive um ano, eu acho que os 2 últimos anos da minha vida foram muito introspectivos, né? Eu tive que olhar muito para dentro e pensar muito nas coisas da minha vida. Então, acho que o livro, ele coube nesse momento da minha vida muito bem. E aí a leitura foi muito fluida para mim. No entanto, eu
concordo com você na questão de tem muita emoção e isso não é simples de digerir. Foi fluida porque, beleza, tem algumas identificações, mas a carga emocional e alguns momentos, eu acho que ela tem uma característica que eu adoro e eu acho rara em escritores, que eu acho que ela consegue ter devaneios diversos e ela fecha o pensamento muito bem. Então ela fecha então ela sai falando sobre as emoções, sai falando sobre as experiências e de repente ela fecha aquela ideia muito bem. Então acho que tem alguns exemplos que eu até marquei aqui, depois a gente pode discutir um pouco disso. Eu fiquei achando maluco, porque foi isso, com 27 anos, eu li esse livro numa tacada só e achei incrível. Falei, nossa, gente, que livro que vai rápido. E agora, quando eu fui ler, eu falei, gente, que difícil ler esse livro, que empacada que eu tô. Então, eu acho que eu passei pelos dois momentos e não sei, eu não sei entender o que aconteceu. Eu acho que a minha dificuldade, esse cansaço, assim, teve um pouco a ver com a identificação. Porque eu me identifiquei tanto que era quase uma terapia, assim, sabe? Nossa, eu tô vendo umas questões minhas aqui. Foi uma elaboração muito grande de questões pessoais a partir da narrativa dela. E essa frieza que você descreveu me chamou também bastante atenção, porque, inclusive, em vários momentos da história, ela narra em terceira pessoa. Então, é como se ela realmente se distanciasse e marcasse. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu tô falando de uma mulher que não existe mais. Então, aquela é outra pessoa. A escola de teatro não a queria, mas um pequeno teatro de província precisava de alguém com a idade dela. Chegou o grande dia. Um trem partiu da estação de Oslo para Stavanger. Ela tinha 18 anos e borbulhava de felicidade. Agora, finalmente ia acontecer. Dobrado num cantinho seguro de sua bolsa estava um contrato teatral já encardido de tanto ser admirado dos dedos que o abriam e tornavam a dobrar repetidamente. Mostrado a todos que pediam para vê-lo e a muitos que nem tinham pedido. O salário era de $600 por ano. A felicidade valia milhões. O primeiro papel que lhe foi dado era o de Anne Frank. Como milhares de jovens no mundo inteiro, ela deveria viver os pensamentos de Anne, o destino de Anne, ter esperanças com ela, acreditar com ela. Como a maioria das que interpretaram Anne Frank, ela obteve um sucesso imediato. Na inocência radiante daquela menina judia, reconheceu algo de si mesma, seus próprios sonhos de que o amor era a coisa mais importante de todas e sobreviveria a um mundo aparentemente sem sentido. Rosas e cartas, entrevistas e fama súbita. Sem fazer um esforço demasiado grande, ela se tornou alguém que era preciso levar em conta. Pertencia ao teatro, podia chamar a si própria de atriz, mesmo que oficialmente ainda fosse uma aluna. Era como ela esperava que fosse. Assim que pudesse subir ao palco, sua capacidade não se perderia mais em sombras e devaneios. Estava sedenta de cumprimentos, como uma confirmação de que seus fracassos anteriores não tinham mais significação. As pessoas deviam amá-la, e se ela fosse suficientemente sensível e inteligente, conseguiria conservar aquele amor, mesmo depois que a cortina baixasse. Tinha um desejo ardente de que o amor do público por ela continuasse, mesmo depois de lavar a maquilagem. Seu valor era medido pelo número de pessoas que a admiravam como mulher e pela sua capacidade de satisfazer as expectativas. A fachada não deveria apresentar qualquer arranhão. Tornou-se ansiosa demais para agradar. Esqueceu que era solitária, insegura. Esqueceu que havia outro mundo além do palco. Vários momentos ela tá fazendo a Casa de Boneca, né, do Ibsen. E que é muito isso, né, que é essa mulher em casa, porque ela tem um lugar de mulher em casa também, a Liv Ullmann, que é um pouco chocante de ler, né? Você fica, o que é esse cara, entendeu? Eu acho que tem duas coisas importantes de contextualizar, né, que vocês mencionaram. Você mencionou o Bergman. Bom, pra quem não sabe, a Liv Ullmann foi talvez a atriz que mais trabalhou com o Bergman, né? Ela fez 10 filmes dele, do Ingmar Bergman. Ela foi casada com ele. Então, no livro, ela traz a experiência de trabalhar com ele e de ser casada com ele. E o Ibsen também é uma figura importante na história, porque ela fala de não só uma, mas várias encenações de A Casa de Bonecas, que é uma peça de 1879 do Ibsen. E nessa narrativa da Casa de Bonecas, ela vai se identificando muito com uma das personagens, com a personagem principal, que é a Nora. Nesse trecho de abertura que eu li, ela até cita a Nora. A Nora é uma personagem dessa peça, que é uma personagem que vem trazer uma ruptura, como ela vai contando na narrativa dela, né? É uma ruptura desse lugar doméstico para algo que, olha, não me cabe mais aqui, eu sou muito maior que isso, beijo, tchau. Meio isso, a peça. E acho que por isso ela coloca a Nora tanto também. Acho que ela tá falando
de quando ela encenava Nora, e quando ela fala da encenação, ela fala de quando ela fazia no palco, mas ela falava também do lugar dela numa relação, porque ela é vista muitas vezes, a Maya Liv Ullmann é a mulher do Bergman, ou a musa do Bergman, né? A maior musa, ela é sempre colocada como a companheira dele, né? E não ela, que ela também é diretora, né? Não é ela, nunca é ela. Então, e acho que esse livro é um pouco, é a hora que ela fala, calma, né? Calma, isso aqui é meu, é a minha história, eu que estou escrevendo. Ela escreveu esse livro em 76, se eu não me engano, né? Não, e ela deu uma entrevista para a Folha de São Paulo em 2018, em que ela fala que o Bergman deu pitaco no livro. E eu fiquei assim, até no livro ele se meteu. Exato. Eu acho que tem uma questão importante nisso que vocês estão falando, que é o seguinte. Diversas vezes ela olha para a carreira dela, né? E ela olha para esse passado, né? Tanto da infância quanto o começo dela no teatro. E ela olha para essa fama como uma coisa meio surreal. O que está acontecendo com a minha vida? Então, quando ela fala sobre a vida dela em terceira pessoa, eu acho que muitas vezes ela tem esse sentimento de essa sou eu. Deslocamento, né? Então, eu senti... Eu tive essa mesma percepção nesses momentos também. E que é muito louco, né? Porque a fama é um pouco isso, de alguma maneira, quando ela fala isso. Mas quando uma pessoa vem falar, a Liv Ullmann é a musa, é a não sei o quê. E ela, tá ali cheia de problema, com saudades da filha, com resolvendo um negócio, não sei o quê. Então, acho que quando ela se via também nesse lugar de ela falava, não. O que eu acho muito bonito do livro é que ela é um livro contando uma experiência dela, que é uma experiência de uma atriz gigantesca, que fez trabalhos em Hollywood, que foi isso, que foi aquilo, que é super conhecida, mas acho que muitas mulheres se identificam com ela. Muitas mulheres privilegiadas se identificam com ela. Tem essa questão também, em vários momentos que incomoda, que não me incomodava 10 anos atrás, talvez porque a discussão não tivesse tão à tona e que agora me incomoda. Mas sabe que eu acho que há um amadurecimento no próprio livro, porque eu também me incomodei muito no início do livro. Eu falei, nossa, ela tá falando de uns negócios que, pelo amor de Deus, sabe? E no final, ela reconhece que ela é privilegiada, mas só no final que ela fala sobre isso. Então, eu acho que ela mesma foi amadurecendo essa ideia e essa construção de reconhecer que ela ocupava um lugar que não era todo mundo que tinha a possibilidade de ocupar e que as questões dela eram bastante específicas, digamos, né? Sim, porque são muito específicas, né? Mesmo a relação com babá, com filha, ela fica em crise porque a babá tá empurrando o carrinho, mas ela tem uma relação próxima da filha, mas é distanciada. É uma relação respeitosa com a funcionária dela, mas ao mesmo tempo é estranha, é tudo esquisito. E que há 10 anos, quando eu li, é engraçado, né? Engraçado, talvez trágico e triste, mas o Brasil estava num outro momento e essas questões talvez não estivessem tão à tona e talvez nós, mulheres brancas privilegiadas, ainda estivéssemos vivendo num mundo em que eu achava que ser feminista era uma coisa geral e não que existia um tipo de feminismo branco, feminismo negro. Então, lendo agora, eu fico, gente, que louca, que deslocadinha. Às vezes eu fico vários momentos, até ela reconhecer no final, em vários momentos eu julgo ela. E eu fiquei, nossa, por que eu me identifiquei com esse livro? Que horror! Eu fiquei me sentindo mal por um momento. Eu, como homem, lendo esse livro e tentando absorver, né, todas essas... Porque o que eu sentia quando ela colocava na mesa, por exemplo, questões de, a minha babá me julga, ela está me julgando porque eu estou trabalhando e ela não tem o mesmo nível de julgamento com o meu marido, né? E ela começa a trazer essas questões e de uma maneira, realmente, eu conseguia sentir as emoções dela, uma ira em relação a essa situação específica. Depois eu li algumas coisas sobre o livro que falam sobre, usaram esse termo, não sei se é correto dizer, mas fala muito sobre o feminismo datado de Liv Ullmann nesse livro. Fala muito sobre uma questão de, tem várias coisas que ela consegue identificar aí que surgem como realmente uma coisa emocional para ela, porque ela fala, eu queria ser uma boa mãe. As pessoas olham para mim e não me veem como uma boa mãe. Eu me sinto julgada pela minha babá. Eu sinto todas essas pressões ao meu redor. Ao mesmo tempo, quando você olha para a relação dela com o Bergman, né, quando ela passa todo aquele período na ilha e tudo mais, tem várias questões que ela coloca como, ela até cita isso, ela fala, mas o Bergman é só ele é como um menino. Esse olhar específico, eu acho que cabe muito dentro do que você está falando, de, nos últimos anos,
começo, né? Eu acho que assim, desde 2011, 2012, houve um crescimento no conhecimento geral, né? As mulheres assumiram assim os olhares diversos do feminismo, né? Cresceu, assim, isso cresceu muito forte, não só do feminismo, eu acho que questões gerais de racismo, tudo mais, a gente começou a olhar para isso mais forte, compartilhar nas redes e tudo mais, e a gente começou a ver determinadas coisas. Eu acho que esse ponto, beleza, ela entendeu uma parte, aquilo começou a doer muito querida, pra ela. Você tá num relacionamento tóxico. Exatamente. Terrível. Não, só super que violento, né? Exato, violento, só que mesmo com determinados pontos desenvolvidos ali do feminismo dela, da relação dela, o olhar dela sobre isso, ela não conseguia ver essa parte do Bergman. Quando ela terminou esse livro em 76, ela não conseguia ver todas essas partes desse relacionamento tóxico com o Bergman como parte dessa narrativa aqui do feminismo que ela estava levantando. Então, acho que isso que você falou, desse crescimento. Então, em 76... ela já tinha visto algumas coisas e já tinha absorvido isso, mas eu acho que depois, quando ela deu entrevista para Folha, em 2018, e ela chegou e falou, bom, o Bergman deu pitaco até nas minhas memórias, onde eu falava do nosso relacionamento tóxico, eu acho que isso mostra... Eu até fiquei imaginando, porque ela descreve uma cena em que ela se tranca no banheiro com medo, né? Porque ele tem ataques violentos, ele tem ataques de fúria e tudo mais, né? E aí eu até fiquei imaginando, eu falei, nossa, será que ele censurou alguma coisa extra, sabe? Que tava aqui e de repente... Acho que com certeza. Provavelmente, né? Eu acho que, bom, se isso passou, né? Se isso passou, é provável que ele fez uma concessão, Sim. né? Então devia Mas é ter maluco, coisa né? pior. Porque em 76 ela lançar esse livro, isso é um exemplo muito forte de feminismo na época, sim. Porque em 76, a quantidade de mulheres que fazia cinema e era super abusada ou tinha essa relação de poder com o diretor, que é uma coisa comum até hoje em teatro, em cinema. Hoje um pouco mais, acho que com mais medo, talvez, as pessoas estejam, mas ela escrever isso em 76 é muito corajoso, porque isso é muito comum, né? E essa relação que o diretor se coloca do gênio, que ele é muito inteligente, tá muito acima, e essa atriz é a linda, é a musa, e que tem que ficar lá e ficar quieta e aguentar, e ele pode socar a parede e fazer buraco na porta, e beleza. E ela questiona esse lugar também da beleza, né, da musa, porque ela pensa o seguinte, bom, e quando eu ficar velha, também vai ter honrarias e fama pra mim, porque assim, eu não vou ser assim bonita pra sempre. Eram 4 homens espertos e se instalaram durante uma semana em minha sala de estar, com suas câmeras, luzes, gravadores e ideias pré-concebidas. Eu era famosa e deveria ser imortalizada num retrato pessoal. Eu os recebi bem e fiquei muito lisonjeada. Havia tanta coisa que eu queria dizer e pensei que já avançara o suficiente para ter a coragem de sustentar minhas convicções. Quando eles partiram, fiquei à porta acenando, mas por dentro eu me senti humilhada, um pouquinho estúpida e sozinha. A sala era outra vez a minha sala. Não precisava mais advertir Lynn para ter cuidado com todos os fios e tripés que por 6 dias haviam permanecido por toda a parte, com instruções estritas para não tocar em nada quando os homens iam para o hotel todas as noites. Eles jamais telefonaram para dizer obrigado e fiquei imaginando por que me ficou a impressão de ter sido ofendida. Esperamos que você pareça bastante bem-humorada, disse o entrevistador. Ele estava preocupado com seus próprios problemas e falou principalmente sobre solidão. Chorou quando lhe descrevi a minha, mas a câmera não estava voltada para ele. Isso não vai ser lá muito interessante, disse o produtor, levando as mãos à cabeça enquanto eu falava. O técnico de som usou minha cama durante 1 hora. Não se sentia bem, dormira mal no hotel como todos eles. Além disso, estavam mortos de saudade do seu país. O operador de câmara sorria para mim, às vezes, como se indicasse que nunca esperara um bom resultado de tudo aquilo, mas estava tudo bem, ele não se importava. E eu? A babá de Lynn escolheu o primeiro dia da entrevista para se despedir. Não tinha ideia de como arranjar outra. O homem com quem eu vivia estava a centenas de quilômetros de distância e com a vida cheia de problemas, entre os quais, segundo parecia, eu era o maior de todos. Eu queria explicar ao entrevistador que realmente podia rir, mas com ele fazendo perguntas tão sérias, a voz tão melancólica, até mesmo com lágrimas nos olhos a maior parte do tempo, não era fácil para mim dar uma contribuição humorística. Entretanto, quando a câmera era voltada em sua direção e ele repetia suas perguntas, falava de maneira amena e fácil e seus olhos reluziam de inteligência sem nenhum sinal de sofrimento. Eu esperara um diálogo, ele queria um monólogo, meus pensamentos e opiniões particulares. Mas o que eu dizia deveria encaixar-se numa determinada visão que ele queria apresentar de mim. Todos 4 foram muito amáveis e partiram, levando meu rosto e minha voz em seus rolos de filme e fitas, deixando um espaço vazio em minha casa. Fizeram-me manifestar publicamente sofrimento e saudade.
Fotografaram minha casa e minha filha e meus livros e criaram uma insegurança em mim que deixaram atrás de si. Uma coisa que me chamou bastante atenção, e talvez seja isso que tenha me gerado a identificação grande com ela, é que ela propõe uma coisa de estar sempre em movimento. E eu acho que é esse movimento dela que faz também com que ela cresça nessa construção feminista, porque ela começa o livro aceitando várias coisas e ela termina o livro em outro lugar. Você percebe claramente a mutação que ela se propõe de escrever, né? Exato. Eu acho que quando a gente descobre o nome do livro, aonde ele se encaixa, nossa, faz total sentido, né? Esses momentos da nossa vida que são tão intensos, tão fortes, essas experiências que mudam a maneira como nós crescemos a partir delas. Então, sim, concordo com você nesse... Sim, e é bonito ver... ela vai contando mesmo as memórias, né? Porque no livro vai e volta. Ela conta um episódio da infância, depois ela conta um episódio dela filmando ela, não sei o que lá. Não é cronológico, né? E todos esses episódios vão formando muito bem o porquê aquela menina que ficava com a mãe ali, pequena, e essa menina com a filha depois, anos depois, ela cria realmente essa mutação. E é muito louco porque ela fala no livro que ela começou a escrever o livro porque ela estava dando uma entrevista. É muito maravilhoso isso, né? Que ela estava dando uma entrevista e o cara perguntou: e aí, o que você está fazendo agora? Que é uma pergunta super comum quando você trabalha com teatro, com artes, e ela não estava fazendo nada, que é também muito comum. E ela não ficou com vergonha de falar, porque ela ficou imaginando uma manchete, tipo, Liv Ullmann está parada, encerra a carreira, tão jovem, umas coisas assim. Aí ela falou, tô escrevendo um livro. E aí ela as pessoas começaram a cobrar, né? E aquele livro, em que pé que tá, tal. Aí ela, precisou escrever um livro, né? Então, e aí mesmo isso, ela vai falando, agora eu tô escrevendo... Vários momentos que ela fala, eu tô escrevendo um livro, mas por que eu vou fazer isso, entendeu? Eu não sei se eu consigo escrever um livro, eu não sei se é isso. Então ela vai indo e volta e ela é muito sincera, né? Tipo, ela é sincera num grau que talvez ela esteja até nos enganando. Mas ela é muito sincera. Quase um diário, né? Quando acaba o livro, você fala, exato. Nossa, Liv, não precisava ter me contado Eu fiquei tanto. com essa sensação muito forte de diário. Eu estou acessando algo que, nossa, nem sei se eu deveria estar acessando. Você se sente até que louco ela falar isso. Exato. Mesmo isso da babá é uma coisa muito maluca, né? Que toda mãe sente isso. Toda mãe se sente julgada quando vai trabalhar. Então ela fala de coisas dela, mas que eu acho que várias mulheres sentem em algum momento. Eu achei ela muito corajosa. Não só pela abertura, né? Não só por expor, por se propor esse lugar que é bastante vulnerável, né? Porque você se expõe aí a uma série de julgamentos a partir do momento que você está contando tudo isso. Mas eu achei ela muito corajosa no olhar e no movimento mesmo. Porque, por exemplo, ela rompe algumas relações porque ela entende, como a Norma entende na peça, que ela precisa descobrir quem ela é. E em determinado momento do livro ela fala assim, e por que ela é? Ela quer entender quem ela é e por que ela é. E a Norma faz isso na peça do Ibsen, e ela, que já interpretou a Norma várias vezes no teatro, faz isso na vida dela. Sim. Então tem relações das quais ela sai porque ela precisa descobrir quem ela é, e ela entende que ali dentro ela não vai descobrir. E isso eu acho de uma coragem tremenda. Super. E é uma coragem tremenda porque é isso, né? Ela fazia peças, fazia outras coisas, mas aonde ela era a grande estrela era nos filmes do Bergman. Então, ela fazer esses movimentos, perceber o que está acontecendo e sair e fazer tudo isso e se abrir, contar, é de uma coragem que poucas pessoas têm. Em 76, muito menos, né? Acho que em 70... Quantas atrizes sairiam de uma relação dessa correndo risco? Porque depois ela continua até fazendo filme com ele, depois de um tempo. Mas não dá pra saber, né? Até porque é isso, eles vão morar numa ilha, né? Quando ela conta as coisas da ilha, é muito forte morar numa ilha. É bem descritivo, né? A gente enxerga mesmo. Muito, aquela ilha que aparece um filme de terror na ilha, na minha cabeça. Exatamente. Ele tenho isola ela do mundo. Exato, eu tenho uma cena que, pra mim, eu não vejo os contornos da pessoa, entende? Pra mim é escuro, é simplesmente um lugar escuro. E o jeito dela de narrar é meio isso, ela tem uma coisa, é quase, eu imagino ela contando a voz dela nisso, é sempre pra mim um tédio, sabe? É tipo uma coisa meio, tem um nó na garganta, porque me toca mais profundamente quando ela diz isso do que quando ela falou a mesma coisa no automóvel.
imóvel. Tenho a impressão que ela tá sempre falando assim, sabe? Ela tem uma tristeza o tempo inteiro, uma agonia, uma angústia que não passa, sabe? Eu também achei bem triste a narrativa, assim, o tempo todo. Mesmo nos momentos em que ela contava conquistas, ou, né? E ela conta umas coisas... É engraçado, a vida dela vai se cruzando em determinado momento com questões geopolíticas, né? Então ela encontra o Kissinger, que era secretário de Estado americano, ela vai à Casa Branca e ela tem que passar um recado, inclusive, né? O recado dos nórdicos, de uma forma geral, não só da Noruega, mas dos nórdicos para os Estados Unidos. Então a vida dela vai se cruzando e mesmo nesses momentos eu também sinto esse tom meio blasé, assim. É um desinteresse, parece, né? E você fica falando, pô, mas essa é aquela atriz, sabe? É a atriz. Será que não é uma defesa? Porque em determinados momentos ela fala o seguinte, sobre como é pra ela voltar. E aí eu fiquei pensando voltar em dois sentidos. Voltar no sentido da memória e voltar fisicamente mesmo. Porque ela volta em vários momentos em lugares em que ela viveu. Era sempre ela que saía, né? Ela rompe as relações e é sempre ela que sai. Só que ela volta. Ela volta na casa em que ela viveu com o Bergman. Ela volta na casa em que ela viveu com o primeiro marido, que ela teve um marido antes. E tem outras pessoas já vivendo ali. Eles estão tocando a vida de outro jeito. E ela se propõe a voltar. E ela fala que tem uma parte que eu até marquei que ela fala assim: o círculo se fechou, nada termina jamais. Onde quer que alguém plante raízes brotadas do seu eu mais puro ou verdadeiro, ali encontrará um lar. Voltar não é revisitar algo que falhou. Posso percorrer as antigas trilhas sem amargura, porque outros pés agora têm prazer com elas. Que ela se propõe a voltar e ela pode percorrer essas trilhas antigas, esses caminhos antigos, sem aquela carga que ela tinha antes, porque ela já é outra pessoa, e os pés agora têm prazer com elas. É incrível, porque quando eu peguei esse livro para ler, eu virei e eu li isso. E isso daqui foi uma das coisas mais bonitas que eu li em todo o meu ano. Isso daqui, porque eu tenho uma relação, eu tive, como eu falei, né, eu tive um ano, eu acho que o final de 2017 foi muito pesado para mim, por diversos motivos. Enfim, quebra de empresa, fim de relacionamento, inúmeras coisas. Então foi um momento de quebra, foi um momento de mutações, né, um momento que me fez crescer de outra forma, de fato. Eu lembro que depois que passa aquele momento de dor maior e que você olha para a experiência como um todo, eu senti exatamente isso, sabe? Eu tenho um apego muito grande por memória, tá? Eu tenho um apego muito grande pelo passado, eu revisito muito o passado. Então, ler algo assim e ter essa percepção de que bom, ok, as coisas deram errado, mas que bom que eu pude viver isso, que bom que eu pude, né, que eu posso olhar para isso e falar, ok, eu sou amigo de todas as pessoas que passaram pela minha vida e eu adoro isso, porque eu posso olhar para essas pessoas e falar, ok, hoje nós não fazemos mais sentido. Nossa, eu espero que eu chegue nesse lugar aí. Eu não tenho esse lugar, também não sou boa nisso. Eu tenho exatamente essa relação e eu gosto muito. Não, assim, eu não tenho nenhum problema. Eu volto e penso, que incrível, mas não falo, não sei cadê, sabe? Não quero percorrer essas trilhas antigas, né? Posso até colocar meus pezinhos lá, mas não sei se eles têm interesse ou prazer, hein? Eu não sei também se é uma questão de tempo ou se é uma questão de personalidade, de você conseguir revisitar de outro lugar, sabe? Eu acho que tem gente que nem com tempo. O tempo passa, mas não tem esse olhar. Eu acho que varia de relação para relação, né? Muito particular. É muito particular. Mas assim, eu acho que assim, essa parte do livro, né? Esse trecho, ele mostra muito disso que eu falei anteriormente, de como ela fecha o pensamento muito bem. Esse sentimento dela, tudo que... Enquanto você estava falando sobre isso me veio à mente já, imediatamente. Porque eu sabia, ela tinha falado isso, tinha marcado muito forte dentro de mim. Enquanto eu vivia na ilha, pensava sempre que seria capaz de romper o isolamento e encontrá-lo. Reconhecíamos tanta coisa um no outro, talvez nos parecêssemos demais. Algumas vezes ele dizia isso. Eu costumava sonhar com uma grande união e tinha certeza de que conseguiríamos alcançá-la, mas com a ruptura veio o isolamento final, e eu soube que isso nunca aconteceria, e alguma coisa se quebrou dentro de mim. A menina lá dentro não parava de chorar. Ela me transformou aos 30 anos, novamente numa garotinha de 13, até eu não ter mais lágrimas e perceber que era impossível viver como se minha vida só pudesse ter plenitude através de outra pessoa. Inútil procurar refúgio em alguém para uma solidão e insegurança que eram minhas. Ingmar não estava mais em minha vida como antes, isso era um fato e nada poderia alterá-lo, mas eu ainda tinha a mim mesma, o contato com o meu próprio ser, tudo em mim que desejava seguir adiante. Senti falta da presença diária de Ingmar, mas eu sabia que tinha sua amizade e cabia a mim, naquele momento mais necessitada dela, encontrar um novo ponto de contato, onde ambos nos pudéssemos encontrar.
com todas as minhas forças, construí uma ponte entre nós e depois disso tudo melhorou. Durante algum tempo, costumávamos telefonar um para o outro várias vezes por dia. Eu lia para ele trechos de minhas antigas composições. Ele tocava para eu ouvir seus discos favoritos. O amor tem muitas faces. Eu queria chamar a atenção para a filha dela, porque a filha dela tem um papel importante nas memórias que ela traz, né? Não só pela relação com a filha quando criança, que a gente falou um pouco disso, né? Dela se sentir julgada, né? Dela ter um pouco de culpa porque ela tem que ir trabalhar, sair para gravar, fazer as coisas e a filha fica, ou outras pessoas cuidam da filha. Mas porque a filha dela, na minha leitura, assim, protagonizou 2 momentos da leitura que foram muito prazerosos. Um em determinado momento, porque são coisas muito pueris, assim, e por isso que eu achei bacana. Um em determinado momento que ela percebe que a Liv tá triste, e aí ela fala para ela como ela faz quando ela tá triste. Ela fala, mãe, você pode dar passeios de brinquedo. Aí ela, como é isso? Ela fala, quando eu estou triste, eu dou passeios de brinquedo. Então eu me visto como se eu fosse passear e eu vou passear de brincadeira. E aí eu esqueço que eu tô triste. Eu achei aquilo tão... E o outro momento em que, já no final do livro, ela conta uma situação em que ela tá com a filha e a filha pergunta pra ela, mamãe, o que é a vida? Apenas pessoas? E para mim esse é um momento importante do livro, porque é um momento em que ela também se propõe a pensar sobre isso e todas as memórias dela ficam sob esse jugo. Porque o que ela está narrando, na verdade, eu senti que muitas vezes ela tenta se distanciar das pessoas. Ela narra como se fosse uma coisa um pouco estéril em alguns momentos. Quando você, no fundo, você só está falando sobre pessoas. Pode ser sobre você, sobre o outro, e no fim das contas eu sempre acho que é muito sobre a gente, mas é sobre pessoas. Então a filha dela, que mostra para ela, fala assim, mamãe, o que é a vida? É só pessoas? E é só pessoas, né? Só pessoas. É engraçado, né? Isso de... dos 27 aos 37, né? Agora eu sou mãe. E na época, quando eu lia, eu julgava muito a Liv. Na época, 27. Eu falava, nossa, que horror. Por que ela tá fazendo isso? Por que ela não cuida dessa criança? Por que ela faz isso? E hoje eu entendo outras coisas, assim. Não é que eu não julgo, eu juro que eu tento. Mas que a gente fala que não pode julgar outras mães. Juro que eu tento, mas dou uma julgadinha ainda. Mas... a culpa é presente em todas as mães, independente do que você vai fazer. Então, é tipo um bônus que você ganha de presente logo que o filho nasce. Então, hoje, eu entendo essa culpa dela, que na época, para mim, era muito pesada. Hoje, para mim, é uma coisa meio, mãe, entendeu? Normal. Vai ter a culpa. Qualquer pessoa tem a culpa, independente do que faça. Mas eu acho que ela tem, às vezes, uma relação... Logo que a filha tá bem pequenininha, ela topa fazer um programa de TV, eu acho. E ela vai gravar e ela não quer ir gravar. Então, o que me incomoda nela não é nem essa culpa em relação com a filha. O que me incomoda é como ela não se respeita várias vezes do começo do livro e ela vai aprendendo a se respeitar. Mas, tipo, ela não tá feliz e vai lá e faz, entendeu? Eu não devia ter aceitado e aceita. Que é uma cobrança natural também de uma mulher, quando tem filho, de se manter trabalhando para não perder espaço, para continuar no lugar, para não ser chamada de má profissional. E posso imaginar. Ela questiona isso, porque em determinado momento ela fala do tempo, né? E como o tempo é cruel, porque ele passa de um jeito que se você não agarra a oportunidade naquela hora, ela simplesmente vai embora. E também é desse lugar que, puxa, se eu ficar aqui cuidando da minha filha, o que vai acontecer com as oportunidades? É isso. Mas é isso. Que se eu for pegar as oportunidades, o que vai acontecer aqui com a minha filha? Porque o tempo vai passar muito rápido para a filha dela também. E aí ela vai perdendo. E aí eu acho que ela desloca isso para babá. Que aí eu acho que é uma questão dela. Eu não sei o quanto a babá julga ela e o quanto ela não está se julgando e não coloca na babá, entendeu? Claro que isso é muito, 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 muito horrível e claro que eu acho que até hoje uma funcionária, quando tá falando de uma relação com o bebê, tá falando da mãe. Ninguém se preocupa com o pai. Que a Manuela Dávila, no livro que ela lançou no Revolução Laura, falando da filha, ela fala isso até na descrição do livro, que ela fala, quando eu ia trabalhar com a minha filha, sempre ficava todo mundo, tipo, chocado. Nossa, vai trabalhar com a sua filha? Não sei o quê, vai trabalhar com a sua filha? E ninguém fica chocado com aqueles 40 caras que estão no lugar, trabalhando sem a filha. Que tá com quem? Onde está o filho, enquanto eles estão todos trabalhando? Exatamente. Recentemente, eu acho anteontem, a minha namorada falou sobre... ela tem uma amiga no trabalho, ela tem um filhinho pequeno, e o marido chega em casa antes. A minha namorada é publicitária, então
publicitários trabalham até tarde sempre, o marido chega em casa mais cedo e ele sempre pega a filhinha, vai lá dar banho nela, né? E ela contando essa história e as pessoas, nossa, mas como ele é bom, né? Como ele te ajuda. É isso. Então, esse double standards, Claro. né? Nesse olhar, e que ela leva é muito 76, isso. né, gente? Exatamente. Tem que deslocar no tempo. Em Exatamente. 76, ela fazer isso é muito. Ela é muito... Não é brincadeira, mas a relação com a filha dela, em vários momentos, eu acho que fica distante, mas nem sei o quanto é distante, de fato, né? A gente nunca vai saber. Porque a filha, para mim, fica um pouco no lugar do... Ela tá ali, ela me liga chorando naquele trecho que você leu no começo, do outro lado da linha, depois eu ligo, a babá tá fria comigo. A criança, a gente não sabe o que tá de fato acontecendo, né? O que a gente acompanha é o sentimento dela em relação à criança. E várias vezes esse sentimento é um sentimento muito pesado de culpa, que na época eu achava muito forte e hoje eu acho que é deturpado, porque eu acho que uma mãe tem culpa em qualquer momento. Tipo, eu tô aqui agora gravando podcast, eu fico culpada que o bebê tá lá, entendeu? Que é bizarro, tá tudo bem, ela tá com o pai, tá em casa, de boa, dormindo, mamou, tem leite na geladeira. Mas existe, eu não sei o que acontece, entendeu? Uma criança cresceu conosco na ilha. Fiquei no corredor do hospital na noite seguinte àquela em que ela nasceu. Através do vidro, via todos os bebês recém-nascidos, pequenos e chorões, e em algum lugar entre eles dormia o que era meu. Permaneci ali durante horas, cheia de felicidade, até uma enfermeira noturna mandar-me para a cama. Como posso explicar minha enorme sensação de segurança por saber que ela agora estava comigo no mundo? Logo sua cama ficaria perto da minha, dormiríamos de mãos dadas, ouviríamos música e olharíamos belos quadros juntas. Discutiríamos tudo na vida e acharíamos a resposta em longas conversas confidenciais. Lynn e eu ajudaríamos uma a outra a ser uma pessoa real. Senti já então que seríamos só nós duas, que o pai de Lynn tinha de viver sua própria vida, perto de nós, jamais conosco. Fiquei em minha cama e fiz girar o anel que ele me dera, coloquei-o à luz para admirá-lo. Li a carta que escrevera à sua filha e a mim. Nenhum perigo no mundo poderia alcançar-me nesta primeira noite. Os sonhos raramente se tornam realidade. Eu devia dar a uma criança segurança e ternura, mas não sentia que estava recebendo bastante eu própria. Na solidão da ilha, muitas vezes fui uma mãe nervosa e impaciente. Minha vida com a criança sofria a influência da situação em que me encontrava, e nem sempre era boa. Meus desapontamentos às vezes tinham seus efeitos sobre ela. Havia dias cheios de sentimentos de culpa quando eu me tornava um capacho para os dois. Ele que ficava em seu estúdio e me queria só para si, e ela que mal podia andar e gritava por mim do outro extremo da casa. Corria de um para o outro, sempre com a consciência pesada, jamais capaz de dar completamente o que eu ansiava por receber. Há muitas fotos de Lynn daquela época. Ela está gorducha e feliz. Seus olhos parecem já ter avaliado tudo o que acontece em torno dela, olhos cheios de humor. Sei que jamais poderei reparar os erros que eu cometi. Nem todas as escolhas que fiz eram as mais vantajosas para ela, e houve as inúmeras ocasiões em que a deixei aos cuidados de outrem. Fico imaginando o que pensava ela, o que esperava. Quero colocá-la em meu colo hoje e dizer-lhe quanto a amo e sinto falta de seu calor e do seu cheiro e da confiança absoluta. A Liv Ullmann, pra gente já caminhar pro fim, é uma atriz e uma diretora norueguesa. Ela nasceu em 1938. Ela conta no livro que ela nasceu em Tóquio, né? Os pais dela estavam trabalhando no Japão quando ela nasceu. Ela nasce no Japão. Inclusive, ela abre com o nascimento dela e ela já abre com esse recorte de gênero, porque ela fala que a enfermeira chega pra mãe dela e fala: bom, infelizmente é uma menina. A senhora quer dar a notícia pessoalmente pro seu marido? Então, ela já abre fazendo esse recorte. Né? O livro, a gente falou aqui, Mutações, foi escrito em 1976, e ela tem um outro livro que chama Opções, que é de 85, então quase 10 anos depois, que também tem essa pegada autobiográfica. O primeiro filme dela no cinema foi com o Bergman, foi em 66, eles conheceram em 64, e em 66 ela fez o primeiro filme no cinema, que foi com ele. Ela fez 10 filmes dele. Ela dirigiu 2 roteiros que são autobiográficos dele. Então, assim, eles têm realmente essa relação muito próxima na vida pessoal e na vida profissional. E, por isso, muitas vezes ela é associada diretamente a ele. Como a Liv Ullmann começa e como ela termina o livro para vocês? O que vocês encontraram na Liv Ullmann que está na primeira página e o que está na última? Nossa, para mim ela começa eu de 27, termina eu de 37. De alguma maneira, mas ela começa muito assustada, muito deslocada, muito atordoada.
E ela vai encontrando durante o livro várias coisas e vai se ficando dona de si, assim. Então, ela é uma pessoa, ela vai contando e vai tomando decisões durante o livro. Por isso eu acho que tem um tom de diário. É quase como se ela estivesse narrando uma coisa numa terapia e ela vai se resolvendo. Não resolve, claro que é impossível resolver tudo. Ela está viva e continua resolvendo coisas, eu imagino. Mas eu acho que ela vai conversando com ela mesma conforme o livro vai passando e ela termina mais segura de si. Eu tenho essa mesma percepção. Eu vejo esse toque de terapia, né? Essa coisa do diário que a gente fala. É como se ela fosse peças embaralhadas no começo e ela vai pegando cada uma dessas peças e ela vai olhando e de repente ela pega uma peça que é a infância dela e aí ela dá um olhar sobre essa infância no momento e ela vai tentando fazer um sentido disso tudo. Então ela vai tentando, a minha experiência de infância, a experiência da minha filha de infância, ela vai batendo isso e tentando se entender. E eu realmente vejo esse entendimento dela, né, das experiências do passado, do olhar sobre a mãe dela, do olhar sobre... Ela vai se encontrando como mulher também. Nisso. Tem, né? A mãe, a filha e ela, né? Essa tríade poderosa que a gente enfrenta na vida. Exatamente. Então, ela vai se encontrando nesse caminho, né? E, como você falou, eu acho que passados de 76 até agora, com certeza ela pensou em novas coisas. Ela, talvez, né, se ela escrevesse aí um terceiro livro, ela colocasse algumas coisas que ela não teria nem imaginado como problemática naquela época, mas que, olhando agora, seria. Então, eu vejo como uma construção, de fato. Como a gente chega numa terapia todo quebrado, todo cheio dos pedaços, das peças separadas, e de repente você começa a colocar essas peças uma do lado das outras e começa a entender um pouco mais sobre isso. As peças ainda estão ali jogadas, mas eu acho que o livro tem muito esse tom mesmo, o diário, aqui, isso sou eu, né? Esses pedaços. Eu acho que ela termina uma feministaça, o livro, assim. Ela vai construindo esse discurso mesmo, ela vai construindo esse discurso de liberdade, de ocupação de espaço, ela vai construindo uma percepção que ela não tinha, né? Em determinado momento ela fala assim que o marido é uma espécie de álibi para a mulher, né? Então ela conta como, nos momentos em que ela estava solteira ou divorciada, ela era a mulher desprotegida, que precisava de um salvador, que precisava de um protetor. E aí ela vai percebendo isso, ela vai percebendo que, como os maridos... Tem uma hora que ela dá um exemplo, que ela fala assim, o marido pode ser gordo, flácido, estúpido, e ele sempre se sente no direito de julgar a mulher. E a mulher, se ela for gorda, flácida, estúpida, ela, enfim, nem existe. É como se nem existisse, né? Pra mim, ela termina uma feministaça, inclusive, porque uma das últimas coisas que ela fala no livro é o seguinte, ela fala que a filha dela é uma parte dela completamente livre. E aí eu li essa parte de duas maneiras. Primeiro, que é uma coisa que ela não tem controle, então ela plantou uma sementinha ali na filha e ela não sabe o que vai virar e ela não tem controle disso. Então é completamente livre de controle, mas é completamente livre também porque ela foi construindo um discurso que, a partir do momento em que a filha dela tiver que dar os próprios passos, ela já vai encontrar outro caminho pela frente, né? Gosto de close-ups. Para mim, são um desafio. Quanto mais perto chega a câmera, mais ansiosa fico para mostrar um rosto completamente nu, desvendar o que está atrás da pele, dos olhos, dentro da cabeça, apresentar os pensamentos que se formam. Trabalhar com Ingmar é empreender uma viagem de descoberta dentro do meu próprio eu, ser capaz de realizar todas as coisas que sonhei em menina. Tirar a máscara e mostrar o que existe por trás dela. A câmera chega tão perto e muito de mim é captado. Mais próximo da plateia do que em qualquer outro veículo, o ser humano é apresentado na tela. A câmera me encontra mais exposta do que o amante que pensa ter lido meus pensamentos. Mesmo quando digo a mim mesma que estou desempenhando um papel, jamais posso esconder completamente quem sou eu, o que eu sou. A plateia, no momento da identificação, encontra uma pessoa, não um papel, não uma atriz, um rosto que os confronta diretamente. É isto que eu sei a respeito das mulheres. Isto é o que experimentei, vi, e é isto que desejo partilhar. Não é mais uma questão de maquilagem, cabelo, beleza. É uma exposição que vai muito além disso. Quando a câmera está tão perto quanto Ingmar às vezes a coloca, não apenas mostra um rosto, mas também o tipo de vida que esse rosto observou. Os pensamentos atrás da testa, algo que o rosto não sabia a respeito de si mesmo, mas o público vê e reconhece. Em particular, sonhamos exatamente com esse tipo de reconhecimento, que os outros percebam quem realmente somos, lá dentro de nós. Ela é uma mulher de cinema,
falando sobre isso em 76, que são questões que as mulheres trouxeram à tona no cinema há pouquíssimo tempo, né? Que vieram falar de abuso de diretor, que a gente ficou sabendo do Meia-Noite, várias coisas, né? Que a gente soube agora. Em 2015, a gente começou a saber e as mulheres começaram a falar e começaram a reclamar de salário, e começaram a reclamar de lugar e dessas coisas. Que a Liv, em 76, fez isso, né? É muito forte ela ter feito isso nessa época. Então, a relação com o Bergman é muito louca e se ele censurou alguma parte, ele pode ter até censurado, mas... Tem muita coisa aqui também. Exatamente. Né? Isso não tira em nada os méritos. Não. Assim, é incrível pensar. Eu tive que voltar para ver a data do livro, de fato, porque eu não sabia que ele tinha sido escrito em 76. E quando eu vi que ele tinha sido escrito em 76, eu falei, caramba, tipo, isso é muito grande para aquele momento. Mutações, da Liv Ullmann, tem tradução na versão que a gente leu, na edição que Roberta e eu lemos, que é da editora nórdica, tem tradução de Sônia Coutinho, 222 páginas. Igor, a primeira vez que a gente tem edições diferentes na mesa aqui num livro, a sua edição é da Kozak Naif, tradução igual, né? Sônia Coutinho. Exatamente, é a mesma tradução. Quantas páginas? 224 páginas. Bom, estamos aí pau a pau, mesma coisa, parecido, então não importa a edição que você procure, mas o livro está esgotado, então você vai precisar procurar em todas, né, as edições. Você vai precisar procurar em sebos, em casas de amigos, aqui no Panestante. Manda no WhatsApp da gente, no grupo. Isso. Roberta Martinelli e Igor Miranda, obrigada por estarem aqui, obrigada por participarem dessa conversa. Vendam os peixes de vocês, onde as pessoas encontram vocês. Super obrigada, amei reler, muito legal. Se a gente pudesse falar de livro assim toda hora, né, ia ser muito bom. Você faz isso, né? Espertinha. Eu tô na Rádio Dourado todo dia, do meio-dia 1h, e tô na TV Cultura, sábados, 18 horas. Tem um podcast na Deezer, que é o Essenciais. Você não quer falar dos seus livros? Dos livros que você indica todos os meses? É verdade, eu tenho um livro também, um clube de leitores, que é o Books Club, que é muito maravilhoso. Eu estou assinando do Chico Sá. São vários curadores, o Marcelo Duarte que criou isso, o Marcelo Duarte, popularmente conhecido como aquele cara do Guia dos Curiosos. Esteve aqui no 3º episódio. Ele é muito maravilhoso. Ele teve essa ideia de fazer um fã-clube de leitores, escolheu algumas pessoas super diferentes entre si, e a gente escolheu cada um 12 livros, e você pode assinar um curador e receber os livros desse curador. Então tem eu, tem Chico Sá, tem Fernanda Takai, tem Marcos Mion, tem Mariana Ferrão, tem Cris Flores, enfim, loucura, né? É um bem bolado de seres humanos, mas cada um no seu mundo. Rola assinar, Books Club, BUX Clube. Igor. Bom, muito obrigado. Gostei muito de participar. Para mim é extremamente relevante, porque falar com duas mulheres sobre um livro escrito por uma mulher, eu acho que isso adiciona muita percepção. Foi incrível, gostei muito, obrigado. Para quem quiser conhecer o meu trabalho, eu sou da A Estante em Mim. Falo sobre livros diversos, posto 3 vezes por semana, então tem bastante conteúdo. É isso. Você pode contar para as pessoas que horas você lê? Por favor, porque eu acho essa uma informação muito importante sobre você. Eu acho que a Roberta e a Gabriela ficaram muito chocadas com o fato de que eu acordo às 6 da manhã para ler. Não com o fato de ele acordar às 6 da manhã, porque muitas pessoas acordam às 6 da manhã, mas ele acorda às 6 da manhã para ler. Exatamente. Tipo, você pode gostar muito de ler, mas acordar às 6 da manhã, você dorme às 2, né? Mas você não acorda às 6. Mas é que eu gosto muito de ler. Se eu não fizesse isso, eu não conseguiria ler todas as coisas que eu quero ler. Se eu deixasse para a noite, talvez, enfim, teria um compromisso, teria uma coisa, e eu não quero perder isso. Eu gosto demais disso. Eu não tenho problemas para acordar, eu gosto de acordar cedo, então eu ponho meu celular às 6 da manhã, eu acordo. 6h10, eu estou deitado no sofá, lendo um livro. Bom, agora você sabe porque ele posta 3 vezes por semana, então se você não consegue postar 3 vezes por semana, tudo bem. Tá tudo bem. Você é uma pessoa que está dentro da média e a gente não acorda às 6 da manhã para ler. Por mais que a gente goste muito de ler. Não se sintam pressionados para a leitura. Eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa, enfim,
ver um propósito na sua leitura. Eu já tive momentos que eu não fazia isso. Eu estou no momento disso. Eu acho que é o que a gente falou, né? Momentos de vida, como a gente encaixa experiências em momentos de vida. Eu tô nesse momento de vida, então... É engraçado, né? sentido. Como o livro da Liv Ullmann fez a gente ficar falando de momentos pessoais da vida, né? Ela se abre tanto que a gente vai contando e falando do livro e se abrindo também. Pois é. Acho que eu até falei demais. Bom... Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição, da captação, da publicação desse podcast. Da alimentação dos convidados. O Põe na Estante, você já sabe, episódios novos na segunda e na última sexta-feira de cada mês. Você nos encontra nos principais tocadores, agora também na Rede B9 e na Rádio Guarda-Chuva. A gente se encontra em 15 dias. Obrigada pela sua companhia. Até lá.